Olá, alunos e amigos! Hoje a aula vai ser sobre o Império Bizantino. O Império Romano Oriental, conhecido como Império Bizantino, foi um império que, sendo herdeiro do Império Romano, sobreviveu à queda do Império Romano Ocidental. Então, para relembrar um pouco a história, a gente tem que voltar no ano de 395. No ano de 395, o imperador Teodósio I, que era imperador de todo o Império Romano, ele vai dividir o seu império em uma metade oriental e uma metade ocidental. Essa metade oriental, ela vai sobreviver desde a época de Teodósio até o ano de 1453, né? Na aula de hoje, a gente vai chegar até o ano 632, que é justamente o período do Império Bizantino que está situado na Antiguidade Tardia. Como vocês podem perceber aqui pelo quadro, o início do Império, então, se dá com a divisão do Império Romano, quando surge o Império Romano do Oriente. Esse Império Romano do Oriente, ele vai ter a sua capital na cidade de Constantinopla. Essa cidade havia sido a cidade de Bizâncio, por isso esse império vai se chamar Império Bizantino. O Império Bizantino, então, ele vai ter várias fases. A fase abordada no vídeo de hoje, ela vai até o início do Califado Árabe, que é quando surge a religião muçulmana. Durante este período, nós tivemos 4 dinastias dentro do Império Bizantino. A dinastia Teodosiana, a dinastia Leonina, a dinastia Justiniana e a dinastia Heracliana. Então vamos lá. Dentro do Império Bizantino, a instituição mais importante e relevante dentro da sociedade era a Igreja Católica. E vocês vão perceber então que o Império Bizantino ele vai ter muita relação com o cristianismo, com a religião cristã e com a história da Igreja Católica. Logo no século V, você vai ter o Concílio de Éfeso, que foi seguido de um cisma dentro da cristandade oriental, e o Concílio de Calcedônia, que também vai ter outro cisma. Explicando mais detalhadamente o que seria um concílio e o que seria um cisma. Dentro do conceito católico de hierarquia e organização da igreja, a igreja é dividida em bispos, presbíteros e diáconos. Um concílio nada mais é do que quando todos os bispos, ou pelo menos a maioria, ou a grande maioria dos bispos que vêm de distintas regiões dos continentes, eles se juntam para discutir assuntos de fé e chegar a consensos, determinar como é a forma mais clara e verdadeira de expressar a doutrina. Então, o concílio nada mais é do que isso. É quando esses bispos se unem todos para discutir a fé. E o cisma, então, vai ser quando acontece uma ruptura, ou seja, uma grande parte dos bispos optam pela vertente principal, digamos assim, porém uma parte menor decide romper e não aceitar as decisões que foram discutidas no concílio. Quando isso acontece, a gente chama de cisma. Também pode acontecer de um bispo ou de um arcebispo ele querer também se separar da comunidade episcopal, ou seja, quando ele sozinho não quer mais participar do resto da comunidade dos bispos. Isso também seria considerado um cisma. Então, o que foi que aconteceu na cidade de Éfeso em 431 e na cidade de Calcedônia em 451? No concílio de Éfeso, o que vai acontecer é que uma parte dos bispos eles vão aderir à ideia nestoriana, ou seja, Nestório ele era um bispo, né, patriarca de Constantinopla, que era justamente a capital do Império Bizantino, que ele vai falar que Jesus Cristo possui uma divisão nas suas naturezas. Ele possui uma natureza divina e uma natureza humana, porém essas naturezas estão divididas, ou seja, o Deus Jesus Cristo não é igual ao homem Jesus Cristo. São pessoas diferentes, porém que aparentavam ser a mesma pessoa na figura de Jesus Cristo. Essa ideia, então, vai ser condenada pelo Concílio de Éfeso,
Porém, aqueles que eram partidários de Nestório vão promover esse cisma. Esse cisma ele vai acontecer dentro do Império Bizantino, mas os seus adeptos vão migrar para o Império vizinho, que é o Império Sassânida, o Império dos Persas. Então, relembrando aqui, existe desde a época dos gregos uma rivalidade muito grande entre os gregos ocidentais e os persas orientais. Então, os persas tiveram várias dinastias. A dinastia Aquemênida, a dinastia Parta e a dinastia Sassânida, que vai ser a última dinastia antes da islamização. Na época do Império Bizantino, então, os rivais, digamos assim, dos romanos eram os sassânidas. E como essa doutrina do nestorianismo ela vai ser condenada dentro do Império Bizantino, então aqueles bispos e padres que eram a favor desse pensamento, dessa lógica, eles vão migrar para o Império Sassânida e lá vão estabelecer a sua própria comunidade cristã, formando assim a primeira divisão da cristandade. Ainda no século V, então, você vai ter o Concílio de Calcedônia, que vai acontecer em 451, e nesse concílio a discussão vai ser meio que a oposta. Por quê? Porque dessa vez a ideia que é discutida é o monofisismo. O que é o monofisismo? É uma ideia de que a pessoa de Jesus Cristo não possui duas naturezas, a humana e a divina. Ele possui apenas uma. E essa única natureza, ela combina todos os aspectos humanos e todos os aspectos divinos. Então seria uma terceira natureza que não é nem humana e nem divina, mas ao mesmo tempo ela possui todas as características de cada uma das duas naturezas. Bem, você pode achar essa discussão um pouco sem sentido, até porque qual a diferença que isso faria? Porém, naquela época, esses conceitos cristológicos, eles eram muito efervescentes e isso impactava o império de muitas formas. Vai surgir, então, esse grupo monofisista que vai promover essa separação. E diferente dos nestorianos, do Concílio de Éfeso, os monofisistas eles não vão sair do território do império, ou seja, eles vão continuar dentro do Império Bizantino, porém discordando da vertente principal. E isso vai gerar um conflito. Então, em toda aquela área ali do Levante, ou a gente poderia chamar a área da Palestina, da Síria, da Fenícia, da Arábia, assim como as áreas do norte da África, elas vão aderir muito a esse pensamento monofisista. E isso vai gerar, então, esse cisma, essa ruptura. Alguns são partidários do monofisismo e outros não. Esses que vão permanecer fiéis à doutrina do imperador, ou à doutrina oficial do império, vão ser chamados de melquitas. Melquitas, então, é um termo que vem do aramaico, que significa, então, aqueles que são fiéis ao rei, ao imperador. Meler significa, então, o monarca, e Melquita é aquele que é fiel ao monarca. Bem, pessoal, toda essa discussão cristológica, então, ela acontece durante a dinastia Teodosiana, que é a dinastia primeira que funda, então, essa separação entre Oriente e Ocidente. Em 476, vai acontecer, então, a queda do Ocidente, ou a queda do Império Romano Ocidental. Isso vai fazer com que o Império Bizantino, então, ele fique cercado aí de outros povos, de outros reinos, de outras culturas que queriam poder tomar parte, então, do território, tomar parte do poder. Então, do lado do Ocidente, você vai ter as tribos germânicas, que justamente derrubaram o Império Ocidental. E do lado do Oriente, você tem esse império rival, que é os Sassânidas. E, posteriormente, você também vai ter os árabes. Depois da dinastia Teodosiana, vai haver a dinastia Leonina, depois a Justiniana e, por último, a Heracliana. Durante esse período aqui, vai ser muito forte essa rivalidade entre os bizantinos, ou romanos orientais, com o Império Sassânida, o Império Persa. Isso vai gerar, então, guerras bizantino-sassânidas. Essas guerras elas vão acontecer ao longo do século V, VI e VII. Então, todos os pontos ali de fronteira entre esses dois impérios vão ser pontos de tensão. Principalmente a região do Cáucaso, onde hoje a gente identifica, por exemplo, o país da Armênia, a nação da Geórgia. Então, ali era uma fonte justamente ali de tensão entre as fronteiras bizantinos e sassânidas, e também a região da Mesopotâmia, a região ali do Levante.
Durante a dinastia Justiniana, que é uma das dinastias mais importantes, justamente por causa do imperador Justiniano I e da sua esposa Teodora, nós vamos ter conquistas na parte ocidental. Ou seja, o Império Romano Oriental, ele percebe esse vácuo de poder, essa anarquia que existe no Ocidente, depois que o seu irmão gêmeo, digamos assim, o Império Romano do Ocidente, foi derrotado pelos bárbaros, e ele decide então tentar recuperar esses territórios agora para fazer parte da sua parte imperial. Então o imperador Justiniano I, ele vai confiar essas conquistas ocidentais aos seus generais, principalmente dois que vão ser bastante ativos e bastante producentes. Esses generais vão ser Belisário e Narses. Eles vão ser responsáveis então pela expansão justiniana ou bizantina no Ocidente. Essa expansão ela vai ser responsável por criar dois grandes exarcados. O que seria um exarcado? Seria um território que está sob domínio bizantino, mas não faz parte necessariamente do território oficial, digamos assim. Então vai ser o exarcado de Cartago, que vai pegar ali grande parte do norte da África, e o exarcado de Ravenna. O exarcado de Ravenna, então, ele vai pegar muito da metade da Itália, principalmente a parte central ali da Itália, seria mais ou menos um terço, né, do território italiano, justamente ali naquela parte central. Então vai pegar toda aquela parte ali mais ao leste, que é Ravenna, né, e também a parte mais a oeste, que é Roma. Dessa forma a gente percebe que o Império Bizantino, além de combater os persas, ele combateu também os próprios germânicos, né? O Exarcado de Cartago, por exemplo, ele só foi fundado por causa que os generais de Justiniano conseguiram vencer os vândalos. E o Exarcado de Ravenna, ele só foi possível com a vitória sobre os ostrogodos. A dinastia Justiniana ela vai terminar de uma forma trágica, triste, e que só vai se recuperar realmente na época da dinastia Heracliana. Então o que aconteceu foi um golpe de Estado. Um oficial do exército chamado Focas estava infeliz com o governo do imperador Maurício. Então ele decide dar esse golpe de Estado contra o imperador e ele mesmo se torna imperador bizantino. Porém, por conta da instabilidade que esse golpe de Estado gerou dentro do Império Bizantino, isso vai ser um prato cheio para os seus rivais sassânidas, os persas. Eles vão perceber essa instabilidade, ou seja, essa troca de poder, e vão aproveitar para justamente invadir o território bizantino. É aí que os persas conseguem anexar territórios do Egito, da Núbia, da Palestina, da Fenícia, da Síria, e também uma boa parte da Anatólia também foi devastada pelos sassânidas. Toda essa situação só vai se resolver então com a dinastia Heracliana. Já no século VII, então, os imperadores dessa dinastia conseguem recuperar esses territórios orientais por volta do ano aqui de 628. Então eles recuperam a parte africana que eles haviam perdido, recuperam a parte semita que eles haviam perdido também. Bem, pessoal, por hoje é isso. Esse vídeo só compreendia mesmo a parte da antiguidade tardia do Império Bizantino, porém eu farei outros vídeos futuramente, pegando outros períodos da história bizantina até o seu final definitivo em 1453. Se você gostou, deixe o seu gostei, deixe os seus comentários, as suas críticas, as suas sugestões. Envie esse vídeo para seus amigos, para alguém que você saiba que esteja estudando esse assunto. E um abraço, até a próxima!